outra coisa, hein? Pedro! A pedra! Pedro, pastor. Pedro era pastor mesmo. Foi levantado por Jesus. Jesus dizia assim, ó: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi um pastor de verdade. Mas, irmão Rubens, você de vez em quando me desconcerta. Você fala que o que está aí, esse pastor, essas coisas de... Não é pastor? Não existe... Não, na Bíblia tem pastor, claro que tem. E aqui tem um pastor levantado por Jesus Cristo. Pedro. Pedro era pastor evangélico. Tipo assim, pastor espiritual, não é pastor de ovelha. Pastor de ovelha é Davi. Não é da função agropastoril, não. Pastor da igreja, Pedro. Agora você vê o testemunho de Pedro. Vê se parece com o testemunho de algum pastor que você conhece. Se você conhecer algum pastor que tem um testemunho igual ao do Pedro, então eu digo que seu pastor está seguindo a sã doutrina. Porque Pedro tinha sobrevivência própria. E era bem sucedido no ramo da pesca. Pedro largou a pesca e foi ser um discípulo. Foi apanhar, foi sofrer. Dinheiro não tinha. Pedro não andava falando mentira. E quando ele encontrou aquele homem mendigando na Porta Formosa, ele falou uma grande verdade. Ele disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Então quando ele disse que não tem ouro nem prata, é porque ele não tinha mesmo. E ele não tinha porque não cobrava dízimo. Não tem na Bíblia ele cobrando dízimo a ninguém, nem oferta. Nem tomando dinheiro de ninguém, não tem. Aí eu pergunto, você conhece algum pastor hoje que não tem dinheiro nada? Tá duro? Sem nada? Que não tem dinheiro nenhum, conhece? Então esse aí é um pastor igual Pedro, parabéns, viu? Parabéns. Agora olha a maioria. Deixa pra lá, vai você. Olha, só tira isso como exemplo. Existe um pastor levantado por Jesus, o nome dele é Pedro. Esse comprova isso, porque muitos falam, eu fui chamado para o evangelho por Jesus, eu sou pastor segundo a vontade de Deus. Muitos falam, mas a prova inequívoca de que há um pastor, que houve um algum dia, um pastor mesmo evangélico, vamos dizer assim, um pastor que segue a palavra, né, um pastor levantado por Jesus. Sim, Pedro foi esse pastor. Então agora você tem como ver como é a conduta de um pastor, não é verdade? Se os pastores que você conhece têm uma conduta igual de Pedro, tem um testemunho igual de Pedro, perseguido, que apanhou, que sofreu, que passou dificuldade, que passou fome, que acabou crucificado de cabeça para baixo, se tem, é isso aí, está fazendo a função que o pastor faz. Mas se você não tem, então você observa e vai observando, se você não conhece.